Antes de qualquer coisa, respire fundo. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Existe uma razão silenciosa que faz certas mensagens encontrarem certas pessoas no momento exato em que elas mais precisam ouvir algo que ainda não conseguem explicar. Este canal existe para isso, para realinhar destino, despertar consciência e mostrar, com clareza espiritual e mental, como a riqueza começa muito antes do dinheiro aparecer. Se inscreva agora, porque tudo o que você vai ouvir aqui não é entretenimento, é reprogramação. A maioria das pessoas passa a vida inteira acreditando que trabalha demais e recebe de menos. Elas culpam o chefe, o mercado, o governo, a sorte, a crise, a família, o passado. Mas Napoleon Hill descobriu algo que quase ninguém aceita no começo, porque fere o ego e desmonta desculpas. O verdadeiro trabalho nunca foi o que você faz com as mãos. É o que você sustenta com a mente. Duas pessoas podem executar a mesma função, no mesmo ambiente, com o mesmo salário, e ainda assim viver destinos financeiros completamente diferentes. A diferença não está no esforço físico, está no pensamento que se repete quando ninguém está olhando. Existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, vem da mente trabalhando contra você. É o cansaço de lutar todos os dias sem perceber que você está empurrando a própria vida para o mesmo lugar. É o esgotamento de repetir rotinas sem alinhar pensamento, emoção e identidade. E é exatamente aqui que a maioria fracassa sem perceber. Porque trabalha muito, mas pensa pequeno. Se esforça muito, mas se enxerga pouco. Se sacrifica, mas continua acreditando que riqueza é algo distante, difícil, quase proibido. Napoleon Hill dizia que ninguém é pago pelo esforço. As pessoas são recompensadas pelo valor mental que conseguem sustentar. O dinheiro não responde à necessidade, ele responde à identidade. E identidade é formada pelo pensamento dominante que você aceita como verdade todos os dias. Não é o que você faz por 8 horas que define sua vida. É o que você pensa durante essas horas enquanto faz. Talvez você esteja vivendo exatamente esse conflito agora. Trabalha, corre, se dedica, mas sente que algo trava, que existe um teto invisível, que sempre que começa a avançar, algo acontece e te puxa de volta. Hill chamava isso de sabotagem inconsciente, um programa mental silencioso que trabalha 24 horas por dia, moldando suas decisões, seus limites e até as oportunidades que você enxerga ou ignora. Hoje você vai entender por que o verdadeiro trabalho é invisível e porque, quando você muda o que pensa, o mundo começa a responder de forma quase desconfortável. Prepare-se, porque depois disso você não vai mais conseguir fingir que não sabe. O mundo ensinou você a confundir ocupação com progresso. Desde cedo, você aprendeu que estar ocupado é sinal de valor, que quem acorda cedo, se cansa muito e chega exausto no fim do dia merece prosperar. Mas Napoleon Hill provou, após estudar milhares de pessoas, que essa lógica não se sustenta na realidade. Existem pessoas que trabalham menos horas e produzem mais riqueza do que aquelas que vivem ocupadas o tempo todo. E isso não acontece por sorte, privilégio ou trapaça. Acontece por causa do tipo de pensamento que essas pessoas carregam enquanto agem. O pensamento é o verdadeiro motor invisível de qualquer resultado. Ele define como você reage aos problemas, como interpreta desafios e, principalmente, como você se enxerga dentro do jogo da vida. Se, enquanto trabalha, sua mente repete que você está apenas sobrevivendo, o universo entende isso como sua identidade. E tudo o que chega até você passa a respeitar esse limite. O dinheiro, as oportunidades, os encontros e até as ideias obedecem ao padrão mental que você sustenta sem perceber. Napoleon Hill chamava isso de pensamento dominante. Não é o pensamento ocasional, nem o desejo que aparece de vez em quando.
É aquilo que se repete em silêncio quando você está cansado, frustrado ou com medo. É a conversa interna que surge quando algo dá errado. Se essa conversa diz, isso não é para mim, isso é difícil demais, gente como eu não chega lá, então não importa o quanto você trabalhe, você estará apenas reforçando um ciclo. A maioria das pessoas nunca foi ensinada a trabalhar a mente. Elas apenas reagiram à vida, cresceram ouvindo limites, absorveram medos, aceitaram escassez como algo normal. E então passaram a vida inteira tentando mudar o resultado externo sem nunca tocar na causa interna. Hill dizia que isso é como tentar mudar a colheita sem tocar na semente. Você pode regar mais, trabalhar mais, se cansar mais. Se a semente for de escassez, o fruto sempre será pequeno. Existe uma verdade desconfortável que poucos aceitam. Seu trabalho físico é apenas a parte visível do processo. O verdadeiro trabalho acontece quando você decide conscientemente quais pensamentos vai permitir morar na sua mente. Pensamentos são sementes. Emoções são água. Repetição é o tempo. E o resultado é inevitável. Se você rega medo, cresce limitação. Se rega clareza, cresce expansão. Por isso, Hill afirmava que riqueza começa quando o indivíduo assume controle total da própria mente. Não no sentido místico superficial, mas de forma prática. Observando padrões, cortando pensamentos automáticos de derrota e substituindo-os por imagens mentais coerentes com o resultado desejado. Não é fingir, é alinhar identidade com destino. Quando você começa a pensar como alguém que cria valor, suas decisões mudam. Você passa a escolher melhor, falar diferente, agir com intenção. O trabalho externo se transforma porque o comando interno mudou. É por isso que pessoas que mudam a mente mudam de vida em pouco tempo, enquanto outras passam décadas se esforçando sem sair do lugar. Se você sente que trabalha muito e recebe pouco, não é falta de esforço, é desalinhamento mental. O universo não responde à exaustão. Ele responde à coerência entre pensamento, emoção e ação. E quando isso se alinha, o resultado deixa de ser luta e passa a ser consequência. Agora, pare por um instante e reflita com honestidade. Enquanto você trabalha, o que realmente passa pela sua mente? Você se vê crescendo ou apenas resistindo? Se você for sincero consigo mesmo, vai perceber que o verdadeiro trabalho começa exatamente aí. E é isso que a próxima parte vai aprofundar, porque existe um nível ainda mais invisível, onde a maioria se sabota sem perceber, mesmo quando acredita estar pensando positivo. Existe uma armadilha silenciosa que Napoleon Hill identificou e que pega até pessoas disciplinadas, esforçadas e aparentemente positivas. É a crença de que pensar positivo é repetir frases bonitas enquanto por dentro a identidade continua a mesma. Isso não funciona. O subconsciente não responde ao que você diz. Ele responde ao que você acredita ser verdade sobre si mesmo. E é por isso que tanta gente afirma frases de prosperidade e continua presa ao mesmo padrão financeiro. O verdadeiro trabalho mental não é decorar palavras, é confrontar crenças, é observar com brutal honestidade quais ideias você carrega sobre dinheiro, merecimento, sucesso e capacidade. Se no fundo você associa riqueza a risco, culpa, perda ou conflito, sua mente vai sabotar qualquer tentativa de crescimento. Não por maldade, mas por proteção. O subconsciente sempre tenta manter você seguro dentro do que ele reconhece como familiar. Hill dizia que o maior inimigo da riqueza não é a pobreza, é a familiaridade com a limitação. Pessoas se acostumam tanto a viver no aperto que passam a sentir desconforto quando algo começa a dar certo. Elas mesmas criam problemas, atrasos ou conflitos para voltar ao território conhecido. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual muitas oportunidades surgem e desaparecem logo em seguida.
Enquanto você trabalha, sua mente está confirmando uma identidade. Se você se vê como alguém que apenas quebra galho, dá um jeito, sobrevive, o trabalho externo vira apenas manutenção da escassez. Mas quando você começa a se enxergar como alguém que resolve problemas, gera valor e merece expansão, o mesmo trabalho ganha outra função. Ele vira ponte, não prisão. Napoleon Hill falava muito sobre decisão. Decidir não é desejar. Decidir é assumir internamente uma nova identidade antes que qualquer prova externa exista. É aqui que a maioria falha. As pessoas esperam o dinheiro chegar para se sentirem confiantes. Esperam o reconhecimento para se sentirem valiosas. Esperam o resultado para mudar o pensamento. Mas a ordem é inversa. O pensamento muda primeiro. O resultado vem depois. Existe um ponto crítico na mente humana onde o pensamento deixa de ser apenas ideia e passa a ser comando. Hill chamava isso de fé aplicada. Não fé religiosa no sentido comum, mas a convicção profunda que elimina dúvida interna. Quando você trabalha com essa convicção, sua postura muda, sua comunicação muda, suas escolhas mudam. E o mundo responde porque você passou a emitir um sinal diferente. O problema é que sustentar esse estado exige trabalho interno diário. E é aí que entra o verdadeiro esforço que quase ninguém quer fazer. É muito mais fácil trabalhar horas extras do que vigiar pensamentos. É mais confortável se cansar fisicamente do que enfrentar crenças antigas. Mas enquanto você foge desse trabalho invisível, ele continua controlando sua vida. Observe como você reage quando algo não sai como planejado. Você se vê como vítima do destino ou como alguém em ajuste de rota. Sua resposta mental revela exatamente onde você está. Pessoas prósperas não ignoram problemas. Elas os interpretam como dados. Ajustam a mente e seguem. Pessoas presas à escassez interpretam problemas como confirmação de que não nasceram para vencer. Hill foi claro. A mente não diferencia realidade de imaginação repetida. Aquilo que você sustenta com emoção suficiente se transforma em experiência. Não por mágica, mas porque suas ações passam a obedecer a esse padrão sem que você perceba. O verdadeiro trabalho é escolher conscientemente o padrão que vai governar suas decisões. Se até hoje você acreditou que precisava trabalhar mais para ganhar mais, talvez esteja na hora de trabalhar diferente. Não fora, dentro. Porque enquanto sua mente estiver operando no modo antigo, qualquer novo esforço só reforça o mesmo resultado. Existe um nível ainda mais profundo do verdadeiro trabalho mental que quase ninguém percebe: o papel das emoções silenciosas. Napoleon Hill descobriu que não são apenas pensamentos conscientes que moldam a realidade, mas o estado emocional constante que acompanha esses pensamentos. Duas pessoas podem afirmar a mesma coisa, visualizar o mesmo objetivo e trabalhar no mesmo projeto. Ainda assim, uma prospera e a outra trava. A diferença está na emoção dominante que sustenta o pensamento. Se você pensa em dinheiro com ansiedade, medo ou urgência, você está enviando um sinal de falta. Mesmo que suas palavras digam abundância, sua emoção grita escassez. E o subconsciente, junto com o ambiente ao seu redor, responde sempre à emoção, nunca ao discurso. Hill dizia que emoção é o combustível do pensamento. Sem o combustível correto, a mente não se move na direção certa. Observe como você se sente quando pensa no futuro. Existe calma ou tensão? Existe expectativa ou preocupação? Essas sensações são pistas diretas do seu alinhamento interno. Pessoas que vivem em estado constante de tensão mental estão trabalhando contra si mesmas o tempo todo. Elas se cobram, se pressionam e se julgam, acreditando que isso gera resultado. Mas o que gera resultado não é pressão, é clareza. A clareza traz tranquilidade, e tranquilidade cria foco.
Quando a mente está calma, ela enxerga soluções que a mente ansiosa ignora. Por isso, tantas pessoas têm ideias brilhantes no banho, caminhando ou antes de dormir. Não é coincidência, é ausência de ruído emocional. É nesse estado que o verdadeiro trabalho acontece sem esforço aparente. Napoleon Hill afirmava que a emoção mais poderosa para a criação é a convicção tranquila. Não é euforia, não é desespero. É aquela certeza silenciosa de que algo está em andamento, mesmo sem sinais externos imediatos. Quem alcança esse estado para de forçar a vida, passa a cooperar com ela. O problema é que a maioria das pessoas foi treinada para viver em alerta. Desde cedo, aprenderam que precisam lutar, correr atrás, competir o tempo todo. Isso cria um estado emocional de sobrevivência. E enquanto você trabalha em modo sobrevivência, seu cérebro busca segurança, não expansão. Ele evita riscos criativos, evita decisões ousadas e se apega ao conhecido, mesmo que o conhecido seja limitador. O verdadeiro trabalho mental exige que você desacelere internamente, mesmo que o mundo externo esteja exigente. Exige que você observe seus sentimentos sem se identificar com eles. Um sentimento de medo não é um comando. É apenas um sinal de que existe uma crença antiga pedindo revisão. Mas se você reage automaticamente a esse medo, ele vira regra. Hill ensinava que emoção pode ser treinada, não controlada à força, mas educada. Você começa observando, depois escolhendo respostas diferentes. Quando algo dá errado, ao invés de entrar em frustração automática, você aprende a entrar em curiosidade. O que isso está tentando me mostrar? Onde preciso ajustar? Essa simples mudança emocional altera completamente o impacto de qualquer experiência. Enquanto você trabalha, perceba seu estado interno. Você está tenso ou presente? Está apressado ou consciente? Está reclamando mentalmente ou construindo silenciosamente? O trabalho invisível acontece exatamente aí. Cada emoção repetida vira um hábito interno, e hábitos emocionais criam destinos. Quando você muda o estado emocional, o mesmo pensamento ganha outro poder. A mesma ação gera outro resultado. É por isso que pessoas que passam por uma virada interna muitas vezes prosperam rapidamente sem mudar radicalmente o que fazem. Elas mudaram como se sentem enquanto fazem, e isso muda tudo. Se você sente que sua vida financeira oscila, que às vezes avança e às vezes trava sem motivo claro, olhe para suas emoções dominantes. Elas revelam mais do que qualquer planilha. O dinheiro é apenas um reflexo atrasado do seu estado interno. Existe um limite invisível que quase ninguém percebe, mas que governa toda a vida financeira de uma pessoa. Napoleon Hill chamou esse limite de identidade silenciosa. Não é o que você diz ser, é o que você sente que é, mesmo quando ninguém está olhando. Essa identidade atua como um termostato. Sempre que você começa a subir além do nível que considera normal para você, algo acontece para te puxar de volta. Não porque o mundo conspira contra você, mas porque sua mente tenta manter coerência com a imagem interna que você sustenta há anos. Você pode aprender técnicas, mudar de emprego, começar projetos novos, estudar, trabalhar mais. Mas se, no fundo, você se vê como alguém que ganha até certo ponto, sua própria mente cria decisões sutis que mantêm você dentro desse limite. Você adia, escolhe mal, hesita, aceita menos do que poderia, não de forma consciente, de forma automática. Hill afirmava que o maior bloqueio da riqueza não está fora, está na autoimagem. Observe como você se descreve internamente. Você se vê como alguém que prospera ou como alguém que se vira? A diferença parece pequena, mas o impacto é gigantesco. Quem se vira aceita improviso eterno. Quem prospera constrói. Quem se vira reage. Quem prospera antecipa. E tudo isso começa na identidade mental, não no currículo. O verdadeiro trabalho não é apenas pensar positivo.
É reconstruir quem você acredita ser. Isso é desconfortável, porque exige abandonar histórias antigas, histórias de vítima, de injustiça, de falta de oportunidade. Muitas dessas histórias até têm fatos reais por trás. Mas enquanto você continuar usando essas narrativas para explicar sua vida, elas continuarão moldando seu futuro. Napoleon Hill observou que pessoas bem-sucedidas falavam de si mesmas de forma diferente, mesmo antes de alcançar grandes resultados. Elas se viam como construtoras, não como sobreviventes. Elas não pediam permissão interna para crescer. Elas assumiam, primeiro na mente, o papel que depois a vida confirmou. A identidade silenciosa aparece em pequenas escolhas, no preço que você cobra, no tipo de cliente que aceita, no medo de se expor, na dificuldade de dizer não, na sensação de culpa quando ganha mais. Tudo isso revela o nível de prosperidade que você acredita merecer. E enquanto isso não muda, o dinheiro entra e sai no mesmo ritmo. Hill dizia que ninguém ultrapassa o próprio conceito de merecimento. Você pode até ganhar mais por um tempo, mas se sua identidade não acompanhar, algo quebra. Gastos inesperados, decisões ruins, autossabotagem. Não é azar. É ajuste inconsciente para voltar ao normal interno. O verdadeiro trabalho mental exige que você se acostume com uma nova versão de si mesmo antes que ela seja comprovada externamente. Exige que você normalize a ideia de prosperidade, que se sinta confortável com o crescimento, que pare de associar dinheiro a conflito interno. Enquanto riqueza gerar desconforto emocional, ela não permanece. Isso não acontece da noite para o dia. É um processo diário de observação e correção. Cada vez que você pensa, isso é demais para mim, você ajusta. Cada vez que se sente pequeno diante de uma oportunidade, você reposiciona. Esse é o trabalho invisível que quase ninguém vê, mas que muda tudo. Quando a identidade muda, o trabalho externo se reorganiza sozinho. Você passa a atrair contextos compatíveis com quem você se tornou. Pessoas, ideias, caminhos. Não por magia, mas por coerência. A vida sempre responde à identidade dominante. Na próxima parte, você vai entender por que muitas pessoas sentem que algo está para acontecer, mas nada acontece. E como transformar essa sensação em movimento real, sem ansiedade, sem desespero, sem força bruta. Porque pensar certo sem agir certo também é uma forma de sabotagem. Existe um estado mental perigoso que Napoleon Hill observou em muitas pessoas inteligentes e conscientes. A sensação constante de que algo grande está prestes a acontecer, mas nunca acontece. É como se a vida estivesse sempre no quase. Quase dá certo, quase muda, quase destrava. Esse estado cria uma expectativa silenciosa que, com o tempo, vira frustração. E a frustração, quando não é compreendida, se transforma em descrença. O problema não está na intuição de que algo vem. Muitas vezes, essa percepção é real. O problema está na forma como a mente interpreta esse sinal. Pessoas ficam esperando o evento externo confirmar a mudança interna, quando, na verdade, o evento só acontece depois que a mudança interna se consolida em ação coerente. Hill foi claro: pensamento sem ação alinhada é apenas fantasia organizada. O verdadeiro trabalho mental não termina no pensamento nem na emoção. Ele se completa na decisão prática, mesmo sem garantias. É aqui que muita gente trava, porque quer certeza antes de agir, quer segurança antes de se posicionar, quer sinal antes de se mover. Mas a mente da prosperidade funciona ao contrário. Primeiro você se move, depois o caminho se revela. Napoleon Hill dizia que o universo testa a seriedade do pensamento através da ação. Não é punição, é filtro. Quando você pensa algo, mas não age de forma compatível, sua mente envia um sinal confuso. E o mundo responde com atraso, ruído ou silêncio.
Não porque o pensamento estava errado, mas porque ele não foi sustentado com compromisso. Observe quantas vezes você teve boas ideias, planos claros, visões fortes, mas adiou pequenos passos por medo de errar, de se expor ou de não dar certo. Cada adiamento reforça uma mensagem interna perigosa. Eu penso, mas não confio o suficiente para agir. Com o tempo, essa mensagem enfraquece sua própria fé em si mesmo. E fé enfraquecida não sustenta riqueza. O verdadeiro trabalho é alinhar pensamento, emoção e ação no mesmo sentido, mesmo que em pequena escala. Não é fazer tudo de uma vez. É fazer algo coerente todos os dias. Hill afirmava que grandes fortunas começaram com decisões aparentemente simples, mas tomadas com convicção total. Quando você age alinhado com o que pensa, algo muda internamente. Você começa a se enxergar como alguém que executa, não apenas imagina. Isso fortalece a identidade, e a identidade fortalecida passa a atrair respostas mais rápidas do mundo externo. O fluxo se acelera porque a mensagem ficou clara. Muitas pessoas confundem calma com passividade, mas a calma verdadeira não paralisa, ela direciona. Quando sua mente está clara e sua emoção está estável, a ação se torna precisa, sem desespero, sem atropelo, sem autossabotagem. Esse é o estado em que o trabalho invisível começa a gerar efeitos visíveis. Hill alertava que esperar demais pelo momento perfeito é uma forma elegante de medo. O momento perfeito não cria coragem. A coragem cria o momento. E cada ação tomada no alinhamento certo reforça o padrão mental correto. É um ciclo que se retroalimenta. Se você sente que está sempre perto de uma virada, pergunte a si mesmo com honestidade: minhas ações diárias confirmam o pensamento que digo ter? Ou estou apenas esperando que algo externo me dê permissão para mudar? Essa resposta define se o quase vai continuar sendo quase ou se vai finalmente se transformar em realidade. Existe uma diferença fundamental entre alcançar prosperidade e sustentar prosperidade. Napoleon Hill percebeu que muitas pessoas até conseguem crescer por um período, mas poucas mantêm esse crescimento de forma estável. O motivo não está no mercado, nem na sorte, nem nas circunstâncias externas. Está na ausência de um padrão mental contínuo. Quando a mente não é treinada para estabilidade e expansão, ela oscila, e essa oscilação se reflete diretamente no dinheiro. O verdadeiro trabalho mental não é feito apenas quando você está motivado. Ele acontece principalmente nos dias comuns, nos dias em que nada extraordinário acontece. É nesses momentos que o padrão interno se consolida. Pessoas que só pensam grande quando estão inspiradas e voltam ao modo automático quando a vida fica neutra, criam ciclos de sobe e desce. Hill dizia que riqueza duradoura exige constância interna, não picos emocionais. A mente precisa ser educada para operar em um nível mais alto de normalidade. Prosperidade não pode ser vista como exceção, precisa ser vista como base. Quando ganhar mais vira algo especial demais, qualquer pequena perda gera pânico. Quando crescer parece algo raro, qualquer desafio vira ameaça. Esse estado emocional cria decisões ruins, gastos impulsivos, medo de investir em si mesmo e resistência a oportunidades maiores. O trabalho invisível é ensinar sua mente a permanecer calma mesmo em crescimento, a não se assustar com expansão, a não criar culpa ao ganhar mais, a não se comparar constantemente. Hill observou que pessoas realmente ricas emocionalmente e financeiramente tinham uma relação tranquila com o dinheiro. Não o idolatravam, não o temiam, apenas o compreendiam como consequência de valor. Outro ponto essencial é a disciplina mental silenciosa. Não aquela disciplina rígida e punitiva, mas a disciplina de escolher pensamentos coerentes todos os dias. Quando algo dá errado, você corrige sem dramatizar.
Quando algo dá certo, você agradece sem euforia excessiva. Esse equilíbrio cria uma base sólida, e é sobre essa base que a prosperidade cresce sem colapsar. Napoleon Hill alertava que a mente humana busca equilíbrio. Se você associa dinheiro a estresse extremo, ela vai limitar o dinheiro para proteger você. Se associa crescimento a conflito, ela vai sabotar o crescimento. Por isso, o trabalho mental também envolve redefinir a relação emocional com o sucesso. Prosperar precisa parecer seguro, não perigoso. Quando você entende isso, seu trabalho externo muda naturalmente. Você deixa de correr atrás de tudo, passa a escolher melhor. Foca no que gera mais valor, não no que gera mais cansaço. O pensamento se torna estratégico, a ação se torna precisa, o resultado se torna previsível. O verdadeiro trabalho não é lutar contra a vida, é alinhar-se com ela. É entender que você não precisa convencer o mundo, precisa apenas sustentar internamente quem você decidiu ser. Quando essa decisão é firme, o mundo se ajusta, sempre. Se você chegou até aqui, já percebeu que riqueza não começa no esforço, nem no cargo, nem na profissão. Começa na mente que trabalha silenciosamente enquanto você vive. E agora você tem consciência disso. A partir desse ponto, não fazer o trabalho interno deixa de ser ignorância. Vira escolha. E é exatamente por isso que, a partir daqui, tudo muda. Se isso tocou você em algum nível, não ignore. Consciência é responsabilidade. A partir de hoje, observe seus pensamentos enquanto trabalha, decide e reage. O dinheiro não foge de você, ele apenas segue quem pensa no nível certo. Pare de lutar contra o mundo e comece a alinhar sua mente com quem você quer se tornar. O trabalho invisível sempre vem antes da recompensa visível. Se você sentiu que isso explicou coisas que nunca fizeram sentido, escreva nos comentários. Compartilhe esse vídeo com alguém que trabalha muito, mas sente que não sai do lugar. Curta agora para reforçar esse compromisso com sua própria evolução. Se inscreva, porque este canal não entretém, ele transforma. E lembre-se, quando a mente muda, a vida não tem escolha a não ser acompanhar. Existe um limite invisível que quase ninguém percebe, mas que governa toda a vida financeira de uma pessoa. Napoleon Hill chamou esse limite de identidade silenciosa. Não é o que você diz ser, é o que você sente que é, mesmo quando ninguém está olhando. Essa identidade atua como um termostato. Sempre que você começa a subir além do nível que considera normal para você, algo acontece para te puxar